nosso tema de hoje é Hanukkah, revelando os milagres ocultos. O que seriam esses milagres ocultos e o que é esta festa de Hanukkah? Porque eu tenho certeza que entre as 109 pessoas que eu visualizo aqui que estão conectadas, alguns de vocês, ou talvez muitos, não tenham ideia do que seja Hanukkah. E eu quero abordar o tema primeiro para deixar uma explicação. É importante alguns minutinhos nós usarmos. Eu sei que tem muita gente que conhece de trás para frente, e que nós estamos aqui querendo, na verdade, entender na Casa de Padre Pio a liberdade que temos de abordar sem medo, de estarmos ferindo este ou aquele preceito, ou aquele entendimento religioso mais rígido, para nós podermos estar juntos entendendo o que seja essa festa de Hanukkah. A palavra Hanukkah, ela vem de uma festa hebraica que significa se fazer e acontecer um milagre que não era esperado. E ele acontece por quê? Dedicação. Foi a dedicação do templo. O templo foi dedicado depois de um tempo que ele passou completamente transformado na sua intenção original pelo domínio dos macedônios, de toda aquela área. Alexandre o Grande, aquele grande general macedônio, foi um conquistador que foi varrendo com conquistas desde a Grécia até a Índia. E nesse caminho também a Palestina. Alexandre o Grande morre muito cedo. E os seus generais, então, ele não tinha filhos, não tinha sucessores, eles, generais, são sucessores e dividem aquela terra enorme conquistada. A Palestina cai sobre um dos seus generais, Antíoco IV, que era uma pessoa extremamente materialista, e ele, dominando Israel, o templo estava em Jerusalém reconstruído, tinha sido reconstruído na época dos persas, e proíbe várias coisas. Proíbe algumas coisas, os shabbats, faz algumas coisas, e começa a colocar dentro do templo imagens de deuses gregos, Zeus, Atena. Muito bem. Este período de dominação durou um tempo, até que houve uma revolta. E agora que esse evento histórico que a gente vai contando aqui, nós vamos encaixá-lo dentro das estruturas de significação espiritual, que é o mais importante para nós. Os israelitas, os hebreus que viviam ainda na terra sob agora o domínio dos gregos, os macedônio-gregos de Antíoco IV, se revoltam com aquilo que para eles o tempo estava conspurcado, estava profanado. E em algum momento uma família, os Hasmonim, os Hasmoneus, Hasmonaim, melhor dizendo, e juntamente com um general chamado Yehudá Macabe, ou Judas Macabeu, promovem uma revolta contra esse domínio. E o que acontece? Havia pouca força, não havia um exército constituído, eram homens que se unem, poucos homens, para ir de encontro a toda uma estrutura que estava ali dominante, constituída, por força de buscar restaurar um princípio espiritual. Historicamente o que acontece é que poucos homens, talvez nem mais de 300, conseguem vencer um exército muito mais bem preparado. Essa é a primeira lição que a gente vai retirar daqui. Ali o que parecia impossível, que era um pequeno exército ir contra um exército estruturado que havia conquistado o mundo, que estava ali postado dominando a sua capital, Jerusalém, consegue derrotar e expulsar esses macedônios. Esse evento histórico, a gente tem que tirar o significado mais profundo deles, que mostra que movimentos feitos em conexão, e naquele momento, aquela batalha foi toda feita a partir de uma intenção profunda, de conexão com o divino, de conexão com o eterno. Ainda que a intenção ali estava também trazida para a matéria, mas isso também é importante, eles manifestam uma revolta, e essa revolta é bem-sucedida, é vitoriosa. Muito bem. Feito o processo, manifestado aquele impossível, que já era um primeiro impossível, ou seja, 300 pessoas derrotarem talvez mais de 22 mil, 5 mil homens, que talvez fosse a guarda grega em Jerusalém, o templo é retomado. E o templo retomado se prepara para que ele seja novamente santificado. Retiram-se as imagens de deuses gregos, faz-se todos os rituais, e um deles, a menorá,
candelabro de 7 braços, que todo mundo conhece como um dos símbolos da espiritualidade judaica, estava lá no templo, tinha sido feito e preservado ali. E eles, dentro do ritual de reconsagração do templo, vão acender a menorá, e esta menorá, ela era acesa, as lâmpadas eram lâmpadas como a gente tem as lamparinas, os mais velhos aqui conhecem as lamparinas de azeite. Eu, por exemplo, vivi na fazenda da minha avó muitos anos, noites acesas com lamparinas de azeite, porque não havia luz elétrica lá, era de açude, então no final do dia usava essa luz um pouco, depois eram as lamparinas. A menorá era acesa nessas lamparinas e com um óleo, com um azeite sagrado. Só podia ser acesa com esse azeite sagrado. O azeite foi procurado, não se achou um azeite que fosse chancelado como sagrado, era o sacerdote, sumo sacerdote, quem fazia esta sacralização. Acharam um potinho de azeite que durava apenas um dia, a menorá acesa. E ela precisava ser acesa pelo ritual durante 8 dias. E o que isso faz? Não tinha quem sacralizasse, não tinha um sacerdote constituído. Vamos assim mesmo. Vamos fazer um movimento. Estamos aqui, vencemos uma batalha e vamos acender com óleo de um dia. E se durar um dia, o Eterno vai compreender. O que aconteceu? Aquele óleo que duraria um dia, dura 8 dias. 8 dias o óleo que duraria um dia. Gente, haja símbolo aí, né? O número 8 é um número poderosíssimo, né? E ele está completamente envolvido dentro do espírito do entendimento do que seja esta fenda cósmica chamada da fenda da dedicação de Hanukkah, a dedicação de um templo, né? Este templo era o templo de Jerusalém, ainda não era o grande templo que Jesus foi ver quando encarnou. Esse era o templo de Herodes, construído depois, muito maior, mas nesse templo de Jerusalém, a menorá foi acesa, e foi acesa com óleo que duraria um dia, durante 8 dias. Houve um milagre. E esse milagre é comemorado neste evento histórico até hoje, em toda a tradição espiritual judaica, como a festa de Hanukkah. E vocês vão ver, quem mora no Rio de Janeiro, existem várias Hanukkahs, que se usa uma menorá especial, porque a menorá original tem 7 braços, né? Eles iam acender os 7 braços para durar 8 dias, mas só tinham óleo para um, e aquele óleo milagrosamente durou 8 dias. Hoje se usa a Hanukkah, que é uma menorá especial que tem, na verdade, 8 braços mais um. E vocês vão vê-la pelas ruas aqui no Rio de Janeiro, né? Sob a forma de lâmpadas, tem no túnel da saída de São Conrado, tem na praia de Copacabana, tem em vários lugares. É uma festa tradicional e esta festa se dá sempre no calendário lunisolar hebraico, no dia 25 do mês de Sagitário, no mês de Kislev, né? Sagitário, Kislev é interessante porque é a força, o nome diz a força leve é coração, né? A expressão do coração, porque o coração é importante, né? Para que nós possamos lançar os nossos objetivos. Sem coração não há oração, né? O português ajuda nessa hora. Na verdade, se não tivermos um coração vibrante, se não tivermos uma coerência de luz, a nossa oração não ganha força. Nós vamos continuar com aquela oração que eu falei na semana passada aqui. Espero que vocês tenham assistido. A gente não editou ainda porque o Maurício estava fora do Brasil, estava viajando, na verdade. Hoje ele está fora, acredito até que ele já possa editar. Temos que editar a da semana passada, onde eu dizia que a gente ora o tempo inteiro, porque nós somos, a orar é emitir energias para o universo, e o universo nos responde de acordo com as energias que a gente emite. E o que a gente faz na maior parte do nosso tempo é orar de forma inconsciente, porque o nosso inconsciente possui poder de força ali concentrada, porque a gente não liga para ele, ele acumula como se fosse um depósito poderoso de energias, e quem ora é o nosso inconsciente, ora nesse sentido, né? Uma oração muda, silenciosa, é o inconsciente que emite as forças, e geralmente ele emite forças que são medo, né? Lembra disso? Medo, dúvida, né? E todo tipo de coisa que se torna uma oração negativa. Então o universo nos responde, o universo responde milimétrica e matematicamente ao que nós emitimos.
Como a gente não percebe isso e vive não controlando o nosso inconsciente, a gente alimenta ele com as nossas atitudes egóicas, né? Falando mal de pessoas, julgando, condenando, tendo medo, enfim, estamos alimentando essa usina de forças com um descuido. E aquela usina de forças está emitindo e o universo vai responder. Temos que virar essa chave. Para virar essa chave é preciso tomar poder com o nosso consciente e com a nossa emoção, com o nosso coração. Portanto, o mês é Kislev, o poder, né, a existência, a manifestação do coração, para que a oração possa ser respondida. E se nós soubermos fazer direito, as orações passam a ser respondidas. Né? E hoje eu vou procurar focalizar um pouquinho mais nesse finalzinho, nessa parte prática. Neste mês de Sagitário, que já é por si um mês expansivo, e nós estamos, o calendário hebraico é um calendário lunisolar, e é um calendário, portanto, que não coincide com o calendário gregoriano necessariamente. Esse mês de Sagitário ele caminha, como o calendário hindu também é assim, o calendário maia, calendário puramente solar, eu acredito que tenha só o nosso gregoriano, que eu saiba, posso estar errado. Puramente solar. Mas já estamos até no mês, agora estamos em Sagitário pelo calendário solar. Mas nesse mês de Kislev, no dia 25 do mês, começa o que a gente chama da festa de Hanukkah, que é a referência vibratória, né, que se repete todos os anos e que naquele ano lá, de 200 e pouco antes da Era Comum, antes de Cristo, aconteceu esse evento que eu contei para vocês aqui. Por que aconteceu esse evento, repito? Não é porque aconteceu esse evento que a gente faz a festa. Naquele momento, a vibração permitia que aquelas poucas 300 pessoas vencessem aquela batalha contra um exército muito mais preparado e em maior número e que pudesse ter aquela milagrosa duração de 8 dias de uma menorá por um azeite que duraria somente um dia. Estamos nesse tempo. Estamos vivendo porque todo ano esta fenda vibratória se repete e no mês de Kislev, no dia 25, começa o tempo, o período máximo, onde Hanukkah, a energia de Hanukkah vem do espaço, se manifesta na Terra e nos proporciona condições de fazermos com mais facilidade movimentos internos, de dedicação. Agora vamos começar a entrar na simbologia, né? Para que a gente entenda. De dedicação de um templo. E a pergunta vai, que templo é? Cada um de nós é um templo. Cada um de nós é um templo e tem um templo dentro de si. Esse templo interior, nós precisamos dedicá-lo. Ainda nos referindo à simbologia, nosso templo interior, sem que a gente condene os gregos ou coisa nenhuma, eu adoro a mitologia grega, não é nesse o caso. Vamos usar apenas especificamente nesse nível de simbologia. Aquele templo estava profanado, o nosso templo interior está profanado, com ídolos que o nosso ego constrói, né? Ídolos de diversas formas. Se nós acreditarmos que somos isso, somos aquilo, nosso ser, né, que não é nada daquilo, tem estruturas egóicas que vibram, que olha, eu sou genioso, eu sou assim, eu não tolero isso. Para dar um exemplo bem simples, Paramahansa Yogananda, esse nosso grande mestre também, né, dizia, ninguém é o quê? Por exemplo, eu não tolero calor, eu não aguento calor, eu não sou tal. Ele era obrigado a meditar por Sri Yukteswar, de seu mestre, no calor para entender que o ser não tem nenhum problema com o calor ou com o frio. Estou dando um exemplo, né? Mas o fato é que o nosso templo interior precisa ser limpo, precisa ser ressacralizado. Então nós podemos fazer dedicações nessas fendas de tempo e espaço. Nesse momento, nesses 8 dias, né, que vão de 25 de Kislev até 2 de Tevet, vamos chegando na lua nova agora, entra um novo mês lunisolar no calendário cabalístico, que é o mês de Capricórnio, que não é ruim. O mês de Capricórnio é ruim. Não tem nada ruim. São energias outras. Vejam como é interessante então a coerência. O mês de Sagitário é ligado ao elemento fogo, aquele elemento que abre, expande, né? O planeta é Júpiter. E nós vamos entrando no mês de Capricórnio, que é o elemento terra, e que pode servir como campo para que nós materializemos
Afinal, nós estamos vivendo num universo que não tem nada de matéria, né? A gente já sabe que é tudo energia. Mas para nós, essa conjunção de campos vibratórios aparece como matéria sólida. E isto é o elemento terra. E o mês que vai entrar agora, na lua cheia, que vai começar na sexta-feira à noite, é um mês de Capricórnio que, se nós soubermos entrar nele e entendermos as coisas positivas que estão nele, nós podemos preparar agora, nesses dias de Hanukkah, e hoje já estamos aqui acendendo a 5ª vela. Eu vou explicar depois um pouco para vocês por que eu resolvi no meio, nesse momento de Hanukkah, falar com vocês, né, sobre isso. Na verdade, esse mês de Capricórnio pode servir como um canal para que a gente manifeste na Terra, na dimensão que estamos vivendo, aquilo que nós fizemos dentro de nós, na preparação que fizemos no tempo anterior, com uma vantagem, que esses 8 dias, essa fenda no tempo, como vocês escreveram, nos permite com muito mais facilidade fazer movimentos que dão saltos profundos de energia e atingem campos, e agora vou usar a belíssima palavra, onde está o milagre. Por quê, gente? Porque os grandes sábios, né, principalmente da tradição espiritual da Kabbalah, sempre ensinaram que esta fenda no tempo e espaço, que permitiu que os israelitas expulsassem os macedônios, que rededicassem o templo e vissem aquele milagre acontecer. O primeiro milagre foi a própria batalha, né, que venceu um exército muito maior. O outro foi a menorá acesa por 8 dias com azeite que duraria 1. Eles dizem que esta fenda no tempo, que eles aproveitaram ali, não sei nem se sabiam, né, conscientemente disso, ela se repetindo todos os anos, o que ela proporciona? Ela proporciona uma facilidade para nós atingirmos o campo do milagre. E o que é o campo do milagre? É o campo vibracional onde a luz está plena, se manifestando, e que nós, quando estivermos com o nosso templo interior completamente limpo, dedicado, conectado com a fonte original, que é o Criador inominável e que se manifesta como força criadora masculina e feminina, esta fonte, quando nós estivermos conectados com isso em plenitude, nós viveremos plenamente no milagre. Não estamos ainda. Então, vivemos sob as estruturas que se manifestam como tempo e espaço. Já até falamos aqui que hoje, cada dia mais, vamos entendendo que são todas elas frutos apenas do movimento. Tanto o tempo quanto o espaço são filhos do movimento, né? Se não há movimento, não há vibração, não há tempo e espaço, em todos os níveis. Então, se nós ainda estamos presos às estruturas de tempo e espaço, esses momentos propícios, se nós o aproveitamos, nos permitem dar grandes saltos nas nossas vidas. E que saltos são esses? Atingirmos milagres, conseguirmos milagres. Porque não é pecado conseguir milagres. Aliás, às vezes a gente entende espiritualidade muito mal, porque a gente vai percebendo, ou quer perceber, né, que a gente precisa sofrer, que é preciso sofrer para isso. Se entendeu isso muito mal, né? Almas de alta elevação passam às vezes por sofrimento para fazer movimentos profundos de salvação, porque para elas o sofrimento já não tem mais tanto significado quanto tem para nós. Mas isso não significa apologia ao sofrimento. Mesmo esse aqui, o mestre passou por aquele sofrimento do Calvário, mas que 3 dias depois ele estava retomando o seu corpo. Como Elias subiu num carro de fogo. Esses seres que têm a consciência crística plena, e Jesus foi um deles, um dos maiores, muitos dizem que o maior, mas aqui na casa de Padre Pio isso não nos importa. Para ele não importava, porque ele dizia, não há maiores nem menores. O maior no reino dos céus é aquele que mais se dedica. E todos vocês são tanto Cristos quanto eu sou, só não sabem. Para isso é preciso que vocês conheçam e revelem o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Menachem, o Consolador. Nós somos Cristo, só que nós estamos presos nessa vibração criada pelo nosso ego. Fomos nós quem criamos. Estamos presos, somos escravos, não somos senhores. Porque
nós temos que ser, o eu precisa ser senhor da vida. Porque o ego, ainda que às vezes se acredite dominante, será sempre escravo das suas próprias criações. E nós estamos aqui buscando outro nível de vibração. E aí estamos, gente, num tempo altamente favorável. Foi por isso que hoje eu dei esse nome ao nosso tema de encontro. Hanukkah, a revelação dos milagres ocultos. Por que isso no título? Que milagres ocultos são esses? São milagres que estão à nossa disposição. Como? Desde que nós saibamos ter acesso, nós saibamos fazer os movimentos corretos. E esses movimentos corretos podem ser feitos todos os dias da nossa vida. Eu estou vendo, de repente, perguntas mentais aí. Então é só agora que pode acontecer isso? Claro que não. Todo dia da nossa vida é um dia passível e possível. Toda hora, todo momento. O agora é sempre o momento ok, correto. Só que, se isto é uma verdade, e eu posso fazer movimentos de salvação, de despertar a qualquer hora e a qualquer tempo, na dimensão que nós vivemos, existem sem dúvidas essas fendas, que eu vou usar as palavras de vocês, no tempo e no espaço que facilitam. Estamos no momento vivendo uma delas. Estamos naqueles 8 dias que começam em 25 de Kislev, estamos terminando hoje o 28º dia. Entrando no 29º, o 5º dia da festa está se dando agora à noite, porque já começa o 29º dia e se faz na noite o início do dia. Assim é como se conta nos calendários lunisolares da Kabbalah e da tradição hebraica. E o que tem de especial? Tem nesse 5º dia que passou agora, que está começando, que é o dia 28 e o dia 29, dentro do conjunto de 8 dias, esses 2 dias são dias especialíssimos. Especialíssimos, dentro do 4º e do 5º dia. Estamos entrando no 5º dia hoje, né? Acendendo a 5ª vela e começando esse 5º dia. Estamos ligados a um momento de força, como se nós tivéssemos... Vocês já viram quando, numa corrida de automóvel, alguém vai ultrapassar e ele procura o vácuo do seu oponente para aproveitar isso e ganhar velocidade? O que está acontecendo agora é como se fosse um vácuo, uma pressão que nos quer atrair para cima. E o que eu preciso fazer? Apenas me alinhar nesse processo, como a gente se alinha um corredor de automóvel, né? No vácuo criado pelo seu oponente que está à frente, para poder ganhar. A gente não quer ultrapassar ninguém, mas a gente quer aproveitar esta força para ascender, para despertar. Como é que nós fazemos isso? Fazemos isso com movimentos internos, com movimentos de concentração, de oração. E nos 8 dias, que fazemos os acendimentos das velas, que é um ritual, que não é puramente um ritual, cada vela ali é uma força, né? A vela se diz em hebraico, né, que a vela vamos chamar assim, a vela é o símbolo e a luz é o poder. Porque a vela está ali concentrada, mas nela está o poder infinito da luz. Porque uma vela pode acender infinitas outras velas sem apagar e sem perder a sua força. Então, dentro daquele pequeno espaço, né, físico que uma chama de vela contém, existe força para acender milhares de outras. E esse processo ele pode ocorrer a todo tempo. Mas em Hanukkah, nós fazemos, né, a concentração desse processo para aproveitar esta fenda que está ali para nos sugar e para nos mostrar o milagre oculto. Oculto por quê? Porque nós não o enxergamos. Ele só está oculto porque nós não abrimos os olhos, não preparamos o nosso ser para enxergá-lo à nossa volta. O que chamamos de milagres ocultos está expresso também nesta luz, que é todo o poder infinito, que em hebraico chama-se Or Haganus. É a luz oculta, porém real. E ela só está oculta porque a gente já fechou as janelas da nossa alma. A gente circundou o nosso ser nas cascas do ego, nas cascas, né,
da egolatria, da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Do nosso desinteresse pelas coisas do Espírito, ou pior, quando nos interessamos pelas coisas do Espírito, vamos distorcendo as coisas do Espírito ao sabor do nosso ego, e aí fica, eu acho às vezes até pior, né? Como Jesus dizia, é melhor, né, uma prostituta ou um publicano cobrador de impostos que se dedica perfeitamente, se arrepende e se transforma, do que um fariseu simbolizado por todos aqueles que buscam uma espiritualidade egóica, que se acredita alguma coisa, quando chega lá, na hora vê que, no fundo, ele fechou sobre ele, né, e criou ali uma luz, né, boba, uma luz egóica, se acreditando, e aquela luz oculta ficou oculta dele e ele não encontrou a verdadeira luz. É isso, Marco, nós somos a vela e nós precisamos entender que esta vela está conectada com esta luz oculta. Qual é a prova que nos dá isso? É a condição que ela tem, né? Se eu vou com uma vela e tenho cuidado para que ela não apague, eu acendo literalmente infinitas velas. Não há limite para a luz oculta. E essa luz oculta está agora, mas vou repetir, né? Porque esta fenda espaço-temporal existe, disponível nesses 8 dias de Hanukkah. E é dentro dos 8 dias de Hanukkah, o dia de hoje, aquele dia capital, aquele dia como se fosse assim o ponto onde aquela luz, né, que está sendo trabalhada por nós, ela pode se expandir. Então, mesmo quem não acendeu vela, quem não fez nada, quem não fez ritual nenhum, não se esqueçam, né? Estamos na casa de Padre Pio. Os rituais são secundários para nós. O que importa aqui é o coração, o que importa aqui é a força da nossa alma. Podemos aproveitar esse dia que estamos aqui imersos nesse processo vibratório poderoso para entendermos que juntos podemos fazer em conjunto aqui um movimento poderoso de alavancar o despertar do nosso ser, a sacralização do nosso templo interior, a dedicação do nosso templo interior, conectando-o com as forças da nossa alma, as forças infinitas dessa luz, Rajanus, oculta, que vai deixar de ser oculta. Ela passa a ser uma luz Makif, uma luz que se transforma junto com a nossa luz interior, com a nossa vela interior, né? E isto tudo se unifica. Aí entra a palavra mágica que nós tanto repetimos aqui, que todo mundo repete hoje em dia, né? Essa busca de unidade, de unicidade, a unificação do que está dentro do que está fora, a unificação do que está em cima com o que está embaixo, com o que está ao lado direito com o lado esquerdo, com o que está à frente com o que está atrás. Esta unificação, pois no universo não existem direções. Quando nós entendemos a sua infinitude, a sua grandeza, e nós, quando entendemos e manifestamos isso, somos também isso. Ou seja, a divindade em nós ganha, se manifesta, ganha espaço e retira do ego as suas vendas de ilusão, o Maya na linguagem, sânscrita, na visão da tradição espiritual maravilhosa da Índia. Maya é isso, nada mais do que isso. É a forma de ver o mundo com olhares ilusórios. E isto é ilusão, vira ilusão. Mas quando essas vendas saem, esta luz poderosa, infinita, esta força criadora, se torna realidade, porque nós somos, então, nos tornamos canais permeáveis, canais limpos, canais então poderosos, e aí como canais já não temos mais o problema da vaidade, não temos mais o problema do egoísmo, isso é ego, né? Porque quando a gente se acha alguma coisa, quando meu recipiente vira uma bolinha, vira uma coisa fechada, às vezes é grande, né? Essa força pode ser grande, é egóica, mas ela está restrita sempre por limites. Quando a gente não entende que a gente é um canal e unificados à consciência infinita, como diz o São João da Cruz, né, que foi comemorado agora há pouco tempo, aliás, vai ser comemorado em dezembro, né, esse grande ser que acompanhou Teresa d'Ávila, quando eu nada tenho, tudo tenho. Porque quando eu sou, eu tudo tenho. Mas no ego, eu não sou. Porque quando o Eterno se manifesta a Moisés,
Ele diz Ehyeh Asher Ehyeh, que na verdade nem é eu sei o que serei, ou serei o que serei, ou eu sou o que sou. Eu sou Asher, está ali exatamente para dizer Hasechel, eu sou a consciência, eu sou. Eu sou a consciência, eu sou. Quando nós entendemos que a consciência deve ser o nosso objetivo, que o que nós temos de subconsciente e de superconsciente, o que nós temos de inconsciente, deve aos poucos se tornar cada vez mais e mais e mais um consciente poderoso, real. Este consciente se conecta à consciência fonte, ao Criador, e ao fazermos isso como canais, nada sendo ou nada tendo, como ego, tudo sou, eu sou. A consciência, eu sou. E o momento de Hanukkah nos permite, porque quando isto é verdade em nós, os milagres fluem na nossa vida. E tudo que nós queremos é isto, só que nós queremos sempre pela ótica do ego. E esta ótica do ego pode até alcançar coisas, porque o ego também, tudo é divino. O ego estrutura com as forças divinas o seu mundo ilusório. E que esse mundo ilusório pode alcançar resultados, sim. Vocês não têm visto aí, né? Esta explosão de entendimento das forças de atração, de forças do pensamento. Se eu direcionar as forças, né? Semana passada nós lemos Entre a Terra e o Céu que existe uma oração chamada negativa. Esta força divina, ela é meio neutra. Ela só dá responsabilidade, é neutra, mas nós vamos nos responsabilizar pelo uso que fazemos dela. Tanto estamos hoje porque estamos sob a lei de causa e efeito, a lei do karma, porque escolhemos isto. Mas quando nós nos responsabilizamos inversamente deste caminho do ego, quando em vez de procurar pegar essa luz e trazê-la para perto, a gente procura corajosamente abrir no nosso ser, né? Na compaixão, no amor, no não julgamento, que significa, não é que a gente fique neutro, a gente pode discernir. Não julgar significa eu faço o discernimento daquilo, mas não julgo, não condeno, principalmente não condeno, né? Eu tenho compaixão, eu me uno, eu me empatizo e eu entendo, porque só assim a gente consegue controlar a nós mesmos, refazer os nossos caminhos, despertar, e conseguimos ajudar ao nosso irmão que erra, mesmo sem agir objetivamente. Mas podemos agir, devemos agir, mas sempre dentro deste padrão, porque fazer caridade precisa de amor, falar palavras bonitas precisa de amor, precisa de compaixão, e a construção da compaixão passa pela sacralização do nosso templo interior, da consciência de eu sou, a consciência eu sou, como na Bíblia, Ehyeh Asher Ehyeh. Quando nós vamos para dentro do nosso templo e vamos construindo esta força, o nosso consciente vai crescendo. Por isso a oração, por isso a meditação, esse binômio que é uma só coisa, é o grande motor para que nós, aos poucos, vamos destruindo, tirando as vendas da ilusão de Maya, e vamos fazendo aquela luz da nossa velhinha expressar, acender várias velas e nos unirmos à luz que está oculta porque nós não somos capazes de enxergá-la, mas está aqui, agora, à nossa volta. O trabalho em Hanukkah fica mais fácil. Esses dias nos facilitam. E principalmente hoje, aonde entramos, esse dia de hoje se chama o dia de Matzmiach Yeshuot, o dia em que brota a salvação, brota a luz. Então, eu dei esse título para que nós pudéssemos aproveitar isso em conjunto, pudéssemos aproveitar a força desses dias, pudéssemos entender que dar coerência à nossa luz, à nossa velhinha, aumenta o seu poder? Não. Conecta o seu poder com o real poder. E isto passa a ser um. Aí vai aumentar, claro. Mas não aumenta para um trabalho que é nosso. Aumenta no sentido de conectar com aquilo que já é. Já é porque tudo é.
eu sou. A consciência emanou universos. A abundância está em todo lugar. A abundância está na natureza nos mostrando como tudo é possível. A natureza está naturalmente conectada, quando a gente não a destrói, a esta luz. E ela cresce, ela viceja. O mar, a água, tudo isso nos mostra esse poder. E o nosso ser egóico resolveu se enclausurar nas suas ilusões. E aí construímos coisas que são passíveis de morrer, são limitadas, podem durar muito tempo, mas em algum momento caem, né? Riquezas que se desfazem com a morte física, porque a morte física é esse intervalo que nos mostra que saímos de um plano para outro, porque devemos viver permanentemente no plano da consciência desperta, e aí não há morte mais. E esse mestre aqui, tão amado, mostrou com toda clareza isso para nós. O que foi a sua vida? Pública principalmente, 3 anos de alegria, de milagre, de mostrar abundância, pois afinal ele pegou 5 peixes, 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, tirando de onde? Do nada. Eu falei de propósito a palavra nada. O que é nada? Nada é o que eu não posso definir, né? O nada é mais do que o tudo, porque do nada vem o tudo. É deste poder, desta luz que ele retira. Este ser viveu 3 anos, Jesus viveu 3 anos, curando, transformando, ensinando, mostrando que nós podíamos fazer o mesmo, desde que soubéssemos fazer os movimentos certos. E quais foram os movimentos certos que ele propõe? E não foi o único a propor, bem se diga, porque esse conjunto de avatares, de mestres que vêm ao mundo, falam todos em linguagens diferentes da mesma verdade. Porque só há uma verdade, mas não é uma verdade que pertence àquela religião, que é a minha verdade, a minha Bíblia, a minha não sei o quê, o meu sei lá o quê. Acabou esse tempo, ou ao menos deve acabar, precisa acabar. E nós somos chamados, eu acredito muito que a Casa de Padre Pio, dentro da sua humildade, está aqui construída por esse ser cósmico, né? Que foi um padre católico, mas que hoje é um espírito cósmico, sempre foi, mas agora livre. Quer que esta casa seja também um dos veículos, não único porque ninguém é maior do que ninguém, para que se construa esta visão de espiritualidade renovada num mundo que precisa se renovar. E nós estamos aqui compondo esta família hoje, fazemos todas as semanas, mostrando esse trabalho, nos preparando para quando nos reunirmos fisicamente na Casa de Padre Pio, termos esta nova mentalidade, todos nós, deixarmos para trás, né? Como o mestre disse àquele menino que queria segui-lo, deixa tudo para trás. O que nós vamos deixar para trás? Os nossos enganos egóicos que tivemos, né? Sempre tem muita coisa boa nas nossas caminhadas espirituais, claro, né? Quando estou falando especificamente da Casa de Padre Pio, são 22 anos de muita boa coisa, mas de muita coisa que tem que ser largada para trás. Vamos ter coragem de fazer isso, cada um de nós, nos nossos templos interiores. Senão, não estaremos seguindo os planos que traçamos para nós mesmos. Livre-arbítrio ele existe, mas é preciso que a gente entenda. Apesar de ser amplo, né? O livre-arbítrio ele é amplo, mas existe um direcionamento que é básico, gerar luz. E para gerar luz, voltando a ele ensinou como que se fazia. Ama o teu próximo como a ti mesmo, já estava na Torá. Próximo? Quem é o próximo? Todos. Teu próximo não é só da tua religião, não é só aquele que entende como você, não é só aquele que possa te fazer bem ou te retribuir. Todos. Sol brilha para todos. Compaixão. Perdoa o teu inimigo. Pede perdão, porque isso permite. Perdoar permite que karmas sejam desfeitos. Conecte. Vá à oração. Entenda que esta força, quando perfeitamente plena, é capaz de mover montanhas. E ele nos ensinou isso em 3 anos. Num determinado momento, ele sabe que a reação do mundo vinha. E como ele estava ali, habitando um corpo limitado, ele mostrou que aquele corpo poderia simbolizar o ego de todos nós. E a cruz simboliza a morte do ego, para que este ego reviva como a plenitude crística. E morrer o ego, a gente não precisa se crucificar, a gente não precisa nos flagelar, a gente não precisa procurar sofrimento, coisíssima nenhuma.
Até porque ele não procurou o sofrimento, ele disse isso no Pêssar, eu já falei isso tanto aqui, né? Ele escolheu a data de Pêssar, sabia que aquela data também era uma fenda cósmica, por isso proporcionou aos seus discípulos naquela santa ceia, como é chamada, né? A ceia até hoje pela tradição espiritual dos nossos irmãos israelitas, que aquilo era um momento de libertação, de escravidões, de quê? Do ego. E aquele ego, naquele momento, até o evento histórico levou à morte, mas não foi morte nenhuma. 3 dias depois, ele estava pleno, ressuscitado no 3º dia, símbolos sobre símbolos sobre símbolos. Porque nós não vivemos em função dessa luz que está oculta, não vivemos em função dos milagres ocultos que estão à nossa disposição. E eu me incluo aqui, eu não estou aqui de mestre de ninguém, eu estou aqui de companheiro de vocês, falando alguma coisa que sirva para nós todos compartilharmos, vencermos estruturas, às vezes milenares, de tempo e espaço, num momento como este, que é uma fenda de tempo e espaço. E o que significa isso? Quando há uma fenda de tempo e espaço, literalmente os milênios para trás que o nosso ego construiu, né, com os karmas que nós fizemos, podem ser dissolvidos em grande parte, ou quiçá em todo, porque o todo será quando o nosso consciente englobar esse nosso subconsciente, que são as nossas sombras, como é o lodo, né, que precisa, né, afinal de contas, dele vai sair a flor de lótus. Se a gente optou por ter esse lodo, vamos fazer surgir o lótus, vamos semear flores de lótus com o seu perfume, com o seu poder. A sagrada flor de lótus não é por acaso que está representada pela tradição espiritual hindu como lótus e 1000 pétalas na coroa, porque ele vai receber das raízes da terra a sua energia para abrir-se em luz poderosa, e aí esta luz faz um circuito representado, né, por uma figura, né, especificamente conhecida, né, fazendo movimentos de ida e vinda, movimentos holomovimentos. Esse processo é preciso ser feito e nós podemos fazê-lo. E hoje estamos em um dia que é muito próprio para que a gente possa fazê-lo, em conjunto. Só quero falar mais uma coisa agora, antes da gente entrar então numa parte prática, para eu falar um pouquinho de como a gente deve aproveitar, né? Se vocês quiserem acender velas, né? Existe na internet vários tutoriais que mostram, mas o mais importante aqui nesse momento de Hanukkah não é nem o ritual. Eu, por acaso, acendo, porque naquele momento a vela, né, usando o símbolo aí que vocês mesmos nos trouxeram, ela concentra nela todo o potencial dessa luz infinita, e nós vamos acendendo a cada dia uma vela a mais. Até que no 8º dia, existe uma frase que eu gosto muito que a gente diz: Zot Hanukkah, aí está a dedicação, aí está o meu templo, né, completamente dedicado a essa luz poderosa, e eu estou disponível para o milagre. Eu estou construindo o milagre, porque quem faz o milagre somos nós. A nossa consciência que se conecta com esta luz e acontece então o movimento poderoso do milagre, seja qual for aquele que a gente precise. Nós ou aqueles que estão acompanhando, porque outra beleza dessa história é que quando a gente vai buscar esse campo do milagre, não devemos esquecer que temos que primeiro pedir por aqueles que estão, né, muito mais necessitados do que nós, por todos aqueles que precisam. Depois podemos pedir por aqueles mais próximos que sabemos que necessitam. Depois pelos nossos familiares. Por final, podemos e devemos pedir por nós mesmos. Mas o processo é esse, né? Para que tudo se transforme num holomovimento. E esse movimento infinito dê espaço como um canal à presença infinita dessa luz divina. A luz que foi, seja a luz primeiro, vai rior. Seja a luz, para depois seja a luz, faça essa luz. Então, esse momento agora é para que a gente faça que seja a luz dentro de nós, né? Que nós entendamos, mais do que entendamos, realizemos, tornemos real, e há como fazê-lo. Mas antes eu queria falar um pouquinho, porque conecta, né? Outra coisa interessante, vejam que é 25 de Kislev que acontece o início de Hanukkah, que acontece sempre no mês lunisolar de
Kislev, no mês de Sagitário. Esse mês ele vai mexendo. Tem dias que ele está pertinho do Natal, quase colando no Natal. E agora, como esse ano, começou em novembro, no final de novembro, porque o calendário lunisolar é variável. Mas não é engraçado que os sábios da antiguidade colocaram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro? Como o calendário cristão ele é solar, ele não é móvel, ele é fixo, né? Eles não podiam botar em 25, né, de Sagitário de novembro, Natal, escolheram 25 de dezembro. Eu não tenho dúvida que tem uma conexão, né, com o 25 de Kislev. Por que acontece no Natal, se a gente for pensar? Primeiro que Jesus, historicamente, não nasceu no Natal. Já falei isso aqui algumas vezes, isso é uma história sabida, né, que o rei Herodes, por onde ele nasceu, morreu no ano 4 a.C. Portanto, Jesus nasce antes. Jesus encarna com 36 anos e não 33, já falei isso aqui também outras vezes. 36 é a numerologia da palavra tzadik, santo. Jesus era um tzadik em grau máximo, né? Era um ser santificado em grau máximo, um avatar. Então, botam em 25 de dezembro, eu não tenho dúvida que tem uma ligação, porque os sábios, os patriarcas da cristandade eram gente muito sábia e sabiam que o calendário deles era um calendário diferente, então jogaram para o mês de Capricórnio, né? Para o mês de Capricórnio, no dia 25 de dezembro, mas conectaram também com o quê? Com o solstício de inverno. Porque o que acontece no solstício de inverno? É a noite mais escura do ano. No hemisfério norte, né? No inverno no hemisfério norte, aqui é no verão. É onde você tem, lá no hemisfério norte, a noite mais escura do ano. E é comemorado numa outra tradição, né, na tradição zoroástrica, o nascimento do deus Mitra, aquele deus que é o triunfo da luz sobre as trevas. Então olha que interessante, os patriarcas da cristandade fixaram a festa do nascimento desse avatar numa data cósmica também, um solstício, né, de inverno, ligando, sabendo que está se ligando também à fenda do milagre da luz que nasce numa rededicação do templo. Porque o que acontece? Nasce um menino, um salvador. Um salvador. Eu estou usando o artigo indefinido de propósito. Porque ele mesmo disse, eu sou e vocês são. Vocês serão mais até do que eu faço coisas maiores. Porque nós somos um. Então nasce um salvador. Porque ele foi um salvador. Nós podemos ser, quiçá seremos um dia também salvadores. Às vezes isso machuca um pouco as nossas estruturas religiosas egóicas, mas tenhamos a coragem de olhar com compaixão para isso também. Esse salvador que nasce naquela gruta é cheio de símbolos, né? Nós vamos falar isso lá no nosso último encontro, antes do nosso recesso de fim de ano. E aquele menino frágil, né, numa caverna, é o nosso ser crístico que nasce na noite mais escura do ano, como a luz que vai triunfar. Gente, luz, Kislev, Hanukkah, Natal, luz. Estamos falando de luz e as nossas velas precisam estar acesas. Eu vou falar aqui rapidamente da Parashá que essa semana sempre coincide com o Hanukkah. A Parashá de Miketz, que conta, a Parashá é um pedaço, para aqueles que não são acostumados com essa denominação, são porções da Torá que são estudadas ao longo do ano, né? Do ano no calendário cabalístico judaico, semana a semana, que são mais focalizadas no Shabat. Então o Shabat desta semana sempre estuda em Hanukkah a Parashá de Miketz, que conta, sabe qual história? Vocês conhecem a história de José do Egito, né? Do filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos, que esteve sofrendo numa cadeia depois que ele rechaçou a tentativa de sedução da mulher do seu senhor, do qual ele era o chefe da casa, né? Depois que ele foi vendido a esse ser, ele mostrou a sua capacidade. A Bíblia está lá, essa história acho que todo mundo conhece, já teve até filme da Disney. E José, ao ser acusado por ela, uma falsa acusação, um lashon hará, porque a Bíblia mostra demais isso, né? Como nesse mundo podem existir as falsas acusações e as falsas condenações. É muito mais comum do que a gente pensa.
E aí, José fica na cadeia durante 10 anos, até que 2 companheiros dele têm sonhos, um copeiro do faraó e o mordomo do faraó. Um deles sonha com passarinhos comendo frutas que estavam sobre a cabeça dele, o outro sonha sobre o pão. Ora, um deles, José, interpreta o sonho dizendo que você vai ser, esses que os pássaros comem, vão ser mortos. Né? Esse padeiro você vai morrer daqui a 3 dias, e assim acontece. E para o outro ele diz, daqui a 3 dias você vai ser libertado. Esse libertado, quando ele vê que José tinha sido expressamente perfeito interpretando aquele sonho, José chega para ele e fala assim, olha, quando você lembra de mim, quando você estiver lá no faraó, pede por mim. E o cara foi para lá e esqueceu de José. O belíssimo símbolo dessa história é que José, que tinha sido até aquele momento um resistente, resistindo ali na cadeia, né, durante 10 anos, ele faz um movimento que não devia ter feito. Qual foi? Até aquele momento ele foi vendido pelos seus irmãos, ele sofreu, né, depois foi acusado injustamente pela mulher do seu senhor, foi para a cadeia injustamente. E naquele momento em que ele viu que podia ser ajudado por uma pessoa, ele pede, olha por mim. Ele fraquejou ali. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer movimentos na vida para ser ajudado, não. Mas ele inverteu o processo. Porque o processo, tudo na vida, tudo, vou repetir a palavra, tudo, se deve começar e conseguir na ordem certa. Da fonte, do eterno, do Criador, para a manifestação. Nós temos que buscar as soluções de tudo no alto. Portanto, quando a gente falou aqui na semana passada que orar, né, a gente não acredita em oração, porque nós temos até um dito popular que diz só resta rezar. A gente não entende que nós temos que rezar para tudo. A oração tem que se manifestar na nossa vida de tal forma, até porque ela se manifesta inconscientemente. Falei aqui já, né? Nosso inconsciente está orando, emitindo energia para o universo o tempo inteiro, recebendo o que a gente não quer, porque no inconsciente estão os nossos medos, as nossas fraquezas, né? Tudo aquilo que a gente já falou. Nós temos que inverter o processo e fazer a oração ir ganhando espaço até que estejamos num estado permanente de oração, conectados com a divindade, com a fonte criadora, o Pai e a Mãe divinos. Isto permite que as coisas se resolvam de lá para cá. Não é que eu vou ficar... Né? Se José tivesse entendido isso, ele não tinha entendido, senão ele não teria pedido ao copeiro, né, ao mordomo do rei, que chegasse lá e falasse, lembrasse dele no faraó. Quando a gente inverte e acha que a gente vai resolver as coisas no nível horizontal do mundo, que precisa de falar com fulano, fazer aquela história, e esquece que a ordem certa é de cima para baixo, até que aqui aí a gente pode falar com quem quiser, pode pedir ajuda ao santo, mas podemos pedir a Deus primeiro e pedimos ao santo e depois vamos pedir a quem quer que seja, vamos fazer os nossos movimentos. Nós temos que tornar a luz coerente. E tornar a luz coerente precisa que a gente conecte lá em cima. O exemplo aqui é o raio laser. Você sabe como é que é o raio laser? Você sabe que uma lâmpada, como é que se está iluminando aqui, uma lâmpada comum, joga uma luz incoerente, ela irradia luz, raios de luz para todos os lados. O que é o laser? O laser, eu pego aqueles milhares, bilhões de raios de luz e concentro aquilo tudo num feixe. Vocês sabem o que um laser é capaz de fazer, né? Queima, cirurgia, ele corta, porque aquela luz ganha tanto poder de coerência que ela resolve e faz coisas no mundo físico. Este símbolo do laser é a coerência que a gente precisa ter nas nossas orações, na nossa meditação, conjugando o nosso ser, a emoção, a visualização, a imaginação, porque toda oração é visualização também do estado que nós queremos atingir. Eu não posso orar, apenas apenas como um petitório. Vai funcionar? Vai. Mas a oração que alia isto a um estado imaginativo, a vivência daquele estado como se já houvesse a realidade que está ali, já estivesse manifestada ali fora. Aliada à nossa emoção, porque o coração emite campos poderosíssimos, nós já sabemos disso, até em nível eletromagnético, muito maiores até do que o cérebro.
Então nós precisamos ter emoção, precisamos ter uma visualização poderosa que a gente sente e precisamos entender que aquilo já está conosco. Aliando isto à petição, a oração se torna incoercível. Ela arromba portas da realidade. E esta oração é que nós precisamos fazer. E mais um detalhe. Antes de começar a oração, isso foi dito por Jesus, isso é o movimento da oração, né? Eu preciso me concentrar, possível pela respiração, se possível meditar antes, e meditei antes, e me preparei e fui acendendo a velinha ou as velas dentro do meu templo interior, mas aquele templo interior precisa estar limpo. Como é que a gente limpa esse templo? Perdoando a quem a gente, fazendo valer a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, perdoa as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos limpar o templo, vamos rededicar o templo. Perdão, compaixão, amor. Caramba, eu falei mal de todo mundo essa noite ou esse dia, olhei com um olhar mal, debochei, fiz o que eu fiz, gerei energia. Eu preciso agora, ainda que eu tenha feito isso, fazer movimentos retroativos, limpar esse templo. Isto é a preparação prévia que Jesus diz antes de você. Pede que você recebe, porque a oração tem poder. Mas mais do que a oração que tem poder, o estado de manifestação da oração tem poder e terá mais poder e terá o real poder quando nós limparmos e dedicarmos o nosso templo. E estamos vivendo no templo de Hanukkah, de dedicação, de mostrarmos que é possível que aquelas velas do nosso templo se transformem em archotes poderosos de luz e se conectem em seguida a esta luz oculta, o Or Haganuz. O Or Makif se transforma num movimento em que a luz que vem de cima se conecta com a luz que sobe do nosso coração puro. E aí esse coração puro está pronto para orar. E quando a gente ora aí, vamos então visualizar. Vamos visualizar o que queremos, o quadro, a emoção que ele nos dá, e vamos levantar a nossa alma e conectar. E aí podemos pedir, sim. Esse pedido é um pedido quase mudo muitas vezes, mas pode ser em palavras. E aí estamos orando, estamos transformando aquela luz difusa na coerência de raios lasers poderosos. Então, lá raios lasers poderosos. Somos, e não estamos lascados não, Marco, ninguém está lascado. Eu sei que você é muito brincalhão, mas não estamos lascados, porque muito maior do que o poder das estruturas que o ego criou e que se expressam nas coisas que vivem dentro de nós, é esta luz que está oculta. E se nós damos espaço a ela, se abrimos essas portas, se dedicamos aos templos interiores e fazemos isso com confiança, a resposta vem muito mais rápido do que a gente pensa. Não tenhamos dúvida disso, não tenhamos dúvida disso. E aí José, para terminar a história, por causa disso, o copeiro esquece, ele não fala nada. 2 anos a mais se passam. E José então precisou cumprir um ciclo kármico. E nós sabemos que o número 12 representa isso, ciclos kármicos. José tinha 10, ele estava na beira ali de entender que tudo aquilo que ele tinha passado podia ser dissolvido, mas aí ele vai fraquejando, confiando no poder de uma pessoa, esquecendo do poder da fonte. Isso representa mais 2 anos, é símbolo, tá, gente? E ele fica 12 anos na cadeia, até que o faraó tem um sonho conhecidíssimo das vacas gordas e das vacas magras. Não vou continuar aqui, porque isso tudo é símbolo, as 7 vacas, e depois toda a história que ele vive, transforma-se então no vice-rei do Egito, e aí traz o seu pai, seus irmãos de volta, perdoa. A história é muito bonita, mas mais belo do que a história é o resumo, que eu sempre digo que na Torá está, não na história, apesar de estar também bonito, sendo bonita a história, os símbolos ali estão, mas nos níveis mais profundos. E esses níveis mais profundos se encontram muitas vezes em palavras específicas e às vezes numa letra, como disse Jesus. Ninguém mexe na Torá, nem num ponto vocálico se mexa.
E aí eu quero falar de uma palavra dessa paraxá para vocês. É exatamente a palavra que inicia e que dá o nome à paraxá. Miketz. Sabe o que significa Miketz em hebraico? Significa e no final. Por quê? Ao final de 2 anos, ou no final de 2 anos, o faraó sonhou. Olha a beleza, gente, disso. No final. E Miketz está quando? Em Hanukkah. Nesse Shabat agora, se concentra a nossa estrutura em Miketz. E Miketz é especificamente ligado a vencer batalhas internas. Foi feito em Hanukkah. 300 ganharam de mais de 2.000. Um exército muito preparado foi derrotado por homens que estavam conectados. E a força que eles tiveram não foi a força física. Como Davi com Golias. E esta batalha, leva ao quê? Ao final, quando o faraó sonha, o copeiro vai se lembrar, o mordomo se lembra. E tem um cara na prisão lá que interpreta sonho. E como Hanukkah está sempre junto com o Miketz, Miketz liga vencer batalhas e a abundância. Olha a boa notícia para quem está precisando de vencer problemas materiais na vida. A abundância é o momento também poderosíssimo em Miketz. E no final de quê? Vamos interpretar a palavra Miketz como e no final dos nossos sofrimentos, e no final das nossas lutas, e no final das batalhas que temos que fazer com nós mesmos, no final da nossa carência. Gente, é o tempo. Se a gente não vai conseguir tudo de uma vez só, vamos aproveitar para conseguir sim coisas, elas virão. Vamos construir isso agora, hoje, um pouco aqui juntos. Miketz. E no final? No final de quê? Repito. Das nossas batalhas inglórias. Porque batalhas vencidas, como foi a Batalha dos Macabeus, e tempos vencidos, quando o faraó sonha. E no final, José sai da prisão. E ali ele salta da prisão, se vocês lerem a Bíblia, para o vice-reinado. Olha que beleza. Ele se transforma no mestre do rei. Safanar Panear. E isso tudo somos nós, porque eu disse que cada personagem desse está dentro de nós. O nosso José interior precisa, nesse momento a gente pode aprender com a história e não precisa fazer os 12 anos. Vamos encurtar esse pedaço, talvez muitos de nós estejamos até há mais de 12 anos em batalhas, né? Mas vamos encurtar esse pedaço e vamos juntar agora as nossas forças para, agora na parte prática, aproveitar a força de Hanukkah, no 5º dia, e vamos imaginar primeiro, como a gente faz sempre, fechando os nossos olhos, unindo as nossas mentes e os nossos corações. E respirando, procurando agora que a respiração seja o nosso maior aliado, o nosso grande auxiliar, o poderoso auxiliar da nossa vida, da nossa cura, da nossa manifestação, do nosso amor, da alegria, porque Hanukkah é alegria, é milagre. E essa respiração inspira a luz, e vamos imaginar agora na nossa tela mental, no centro do nosso tórax, uma belíssima vela, com uma chama linda, fazendo aquela chama mais perfeita. Vamos sentir ela brilhando no centro do nosso templo. Se alguns de vocês quiserem, vamos fazer aquele candelabro, a menorá, acesa com as 7 velas. Zot Hanukkah. Ainda que não seja o dia específico no tempo físico, mas para o tempo que não há tempo, pois estamos numa fenda de espaço-tempo. Vamos acender esta vela na nossa alma. Ou essas velas, o importante sendo uma ou sendo 7, que nós vamos transcender aqui. E nesse templo nós vamos, agora por alguns momentos, respirando, unindo os nossos corações, entregarmos com confiança à fonte, ao nosso Pai e Mãe celestiais,
essa luz que simboliza luzes sim de 1 ou de 7 velas, ou de 8, como preito do nosso pedido de perdão, mas a afirmação que nós perdoamos e vamos buscar cada dia mais perdoar. A manifestação do nosso amor que constitui o rompimento das cadeias do nosso ego. Chega de nos acharmos o que não somos, ou nos diminuindo ou nos aumentando falsamente. Porque somos. Quando não somos no ego, nós somos. Somos na grandeza infinita como canais de uma realidade. Quando nada somos, tudo somos. Porque tudo somos no eu, Erie, Asher, Erie. E essa luz brilhando em nós, aquece o centro do nosso tórax e vai nos provocando uma emoção profunda, que é a capacidade de realizarmos, não no campo do ego, que ele muitas vezes realiza e nos engana, mas no campo do eu, Erie, um dos nomes divinos, o mais alto deles. Erie, Asher, Erie. E essa luz que agora se une, cada um de nós acendeu uma ou mais luzes e vamos unindo umas às outras como se essas velas se acendessem mutuamente, compondo um belíssimo círculo de luz plena que abre espaço a esta luz oculta que, vindo da fonte, se manifesta em nós. E vamos sentir que é possível isso, sentirmos o amor vivo, que nos capacita a estender nesse instante esta força que estamos manifestando por canalizá-la da fonte real e única de onde ela deve sempre vir. Com a nossa oração nesse momento, com a gratidão, vamos manifestá-la a todo o mundo, a todos aqueles que necessitam de cura, de renovar as suas esperanças, de renovar a sua fé, de renovar a sua abundância, de cura em todos os níveis, de abundância em todos os níveis, porque recebendo, doamos e vamos ter a coragem de doar, e que todos possam receber, sejam quem forem, mas podemos pensar em algumas pessoas mais necessitadas, e aos poucos vamos trazendo essas imagens para os nossos amados, nossos pais, nossas mães, nossos filhos e filhas, irmãos, irmãs, amigos. Os que se pensam nossos inimigos possam receber. Isso nos liberta deles e, ao mesmo tempo, permite que um átomo do nosso amor possa ajudá-los um dia no seu despertar. E agora, nesse final, essa luz vai iluminar, ascendendo pelo nosso coração, não nos esquecendo que estamos conectados ao solo profundo da terra, pela sola dos pés, onde das raízes dos pés saem as energias desequilibradas, junto com o nosso expirar, e esta luz ascende, desde lá, passando pela vela do nosso coração. E agora, na tela mental, vamos imaginar cada um de nós um quadro que represente algo que queiramos receber, que queiramos realizar, que queiramos que aconteça no campo do milagre. Vamos estar dentro desse quadro, não vamos apenas observá-lo. Vamos entrar nele e sentir que ele está acontecendo agora, com todos os seus detalhes. Vamos dar uma volta em torno de nós mesmos e ver os 360 graus do plano físico, compondo este quadro, se possível sons, luzes, cores,
mas ainda o nosso ser, munido da força desta luz, desta vela, desta gratidão e desta luz infinita que conecta. E este quadro, ganhando vida, está ocorrendo agora. Está visualizado não na nossa imaginação, está manifestado no plano físico, não pelo nosso ego, mas pelo nosso eu. E eu fico em silêncio agora para que cada um elabore nesses últimos minutos os detalhes que consiga, com a sua maior devoção, com a sua maior gratidão, compreendendo que isso tudo vem do alto, mas nós somos um com o alto. Esse quadro vem das mãos do Criador e ele está e é manifestado em nossas vidas e vai se, aos poucos, desvelar aos nossos olhos físicos e a nossa vivência física. Ehyeh Asher Ehyeh Lior, seja a luz. Ela é feita, assim é. E nós podemos alimentar isso todos os dias. Todos os dias. Até que esse quadro esteja pleno ao nosso redor e à nossa vivência. Não há impossível para a mente, para um ser que se unifica com a fonte de onde ele provém. Podemos chamá-lo agora de Deus, Criador, Pai e Mãe. Ehyeh Asher Ehyeh. Essa vela acesa fica na nossa mente, mas mais no nosso coração. Nós podemos alimentá-la todos os dias, transformando o Hanukkah de uma fenda no espaço-tempo, de uma realidade a se manifestar no agora, do nosso tempo e do nosso espaço, todos os dias em nossas vidas. Lembrando o mestre que aqui hoje me vem muito à mente, fez uma música belíssima sobre o templo interior que temos cada um de nós. E eu vou cantar uma tradução antiga que nem se usa mais, porque o tempo dela é presente. Significa a realidade que é, agora, nesse momento, e não será. É o agora, onde não há tempo e não há espaço, e que subordina a si todos os tempos e todos os espaços. E nós podemos fazer isso todos os dias, nessa sequência, limpando a nossa alma e o nosso coração, meditando, abrindo para que saiam de nós essas estruturas egóicas. E aí sim, fazemos um movimento pedindo por todos, pedindo pelos próximos e visualizando o quadro com a força motriz dessa luz que é certeza, é fé, é emuná, é consciência. Com esta força, vamos construindo da nossa imaginação para a manifestação, que nos parece ser a realidade, mas que é apenas uma pequena parte dela. Já há a realidade,
se nós tivermos a certeza disso. Depende de nós, vamos trabalhar nisso. E eu vou cantar esta música para que nós encerremos esse nosso encontro de hoje. Um salmo importantíssimo para que nós possamos orar esses dias é o Salmo 29. Ele fala do poder de Deus, do poder desta consciência que vence dilúvios, que rompe desertos, que quebra simbolicamente cedros do Líbano, que são as dificuldades do nosso ego, que rompe montanhas, que faz com que as montanhas pulem como pequeninos cercos. Lembrando que Jesus disse: quem tiver emunade dirá essa montanha, vá daqui para ali, e ela irá. Este salmo é poderosíssimo, é especial para Hanukkah. Pode ser até em português. Quem está no meu templo? Quem está no meu templo? Suas portas estão abertas, suas luzes estão acesas. Suas portas estão abertas, suas luzes estão acesas. Como aves escura as trevas, voam pra longe, voam pra longe. Como aves escura as trevas, voam pra longe, voam pra longe. Para que as aves brancas, as garças brancas, as pombas brancas, o Espírito venham, mergulhem em nós e façam brilhar a nossa luz, gente.